E hoje eu quero exatamente falar sobre esperança. Então, peço que você abra sua Bíblia aí, por favor, na Epístola Paulina a Tito, no primeiro capítulo, e a gente vai ler apenas os primeiros versículos, exatamente a primeira perícope, que vai até o quarto versículo. Tito 1, de 1 a 4. Por favor, eu lhe peço que com toda atenção você esteja atento à leitura que farei. Quem achou, diga amém. Então diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua graça mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Peço que você possa, comigo, aqui, vamos repetir o segundo versículo, mas bem forte, bem bonito, vamos lá? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Curva a sua cabeça e nós vamos orar a Deus. Querido Deus, neste momento queremos estar tocados pelo Senhor. E agora pedimos também que o Senhor venha encher os nossos corações de esperança. A esperança, ó Deus, no tempo da consumação, sobre tudo aquilo que o Senhor prometeu à tua igreja e reserva para todos nós. Que agora sejamos também encontrados com o poder do Espírito Santo, para que o nosso coração esteja contrito, para que a nossa mente seja favorável à tua palavra, para que os nossos ouvidos não estejam atentos a nenhuma coisa que venha encontrar a nossa atenção, mas que em nome de Jesus o Senhor possa nos falar de uma maneira maravilhosa. Pedimos, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, basta que a gente tenha uma simples observação para que percebamos assim, bem rápido, que a nossa sociedade moderna está cada vez mais apressada. As pessoas estão muito apressadas por aí. Talvez até você já tenha experimentado isso. Parece-nos, meus queridos, que ninguém mais tem paciência de esperar. As pessoas não querem esperar. Esperar é demais para elas. E o fato que eu quero dizer para vocês é que todos querem tudo imediatamente, muito rápido. E nada pode ficar para o amanhã, mas tem um problema nesse negócio. O amanhã também pode ser um problema, porque a maioria das pessoas pensa que amanhã é tarde demais. Esta é a realidade. Mas agora pense comigo aqui um pouquinho. Pare para pensar. Numa sociedade imediatista igual essa, como esta, né, que nós vivemos, todas as pessoas correm o risco de classificar a mensagem da esperança para o porvir, a mensagem da esperança para o novo céu, a nova terra, a mensagem da esperança para a vida eterna. As pessoas podem correr o risco de pensar que esta mensagem, ela não é mais necessária. Ela é desinteressante, sem valor. Até mesmo porque na cabeça de muitas pessoas esta mensagem da consumação de todas as coisas pode estar muito longe de acontecer.
Irmãos, e nós como igreja? Olhe para mim. O que é que você tem a dizer sobre isso? Sobre esse problema que eu estou levantando aqui. Porque percebendo a realidade à nossa volta, mas não querendo parecer ultrapassada, sabe o que a igreja pode fazer? A igreja pode querer fazer uma moldura da mensagem do Evangelho e apresentar Jesus Cristo como sendo a solução apenas para os problemas atuais. Irmãos, a igreja tem sim a mensagem propícia, a mensagem verdadeira para os problemas atuais, mas a igreja tem muito mais que isso. A igreja também tem a mensagem para o novo céu, a nova terra, a vida eterna, a consumação e a eternidade. Amém? Amém. Irmãos, nós precisamos ter esta palavra nos nossos lábios. Mas Tito, o texto que nós lemos, esta carta é uma das cartas pastorais que foi escrita juntamente com 1ª e 2ª a Timóteo, um tempo bem próximo. E Paulo, quando escreve essas cartas, ele fala para esses irmãos a respeito do cuidado com as comunidades, das quais eles eram responsáveis. E Paulo aqui, nessas cartas, vai abordar a organização da igreja, vai abordar também a qualificação da liderança dessas comunidades e também a correção dos falsos ensinamentos. E mais ainda, a importância do caráter cristão, o testemunho cristão, em todos os lugares. E na carta de Tito, especificamente, que é o texto que nós aqui estamos cuidando, nós acompanhamos as palavras e os incentivos, os conselhos dados pelo apóstolo Paulo em relação à igreja. Paulo também escreve essas cartas, provavelmente aí, entre 62 ou 63 depois de Cristo. Especificamente, esta epístola a Tito, Paulo escreve quando ele estava em Nicápolis, lá na Macedônia. Mas, o que eu quero aqui apontar para vocês é que Tito foi designado para corrigir o que não estava em ordem com os cristãos que se situavam na ilha de Creta. Esse local era um local onde havia pouco conhecimento sobre as doutrinas do Senhor Jesus. E outra coisa também acontecia nesse local onde Tito era o líder, é que os habitantes de Creta, eles, por natureza, eram pessoas difíceis de lidar. E sabe o que estava acontecendo com Tito? Ele estava desanimado. Muito desanimado. E aí ele precisava de duas coisas: paciência e amor extraordinários para poder cuidar daquelas pessoas. Então Paulo orienta aqui o povo de Deus, que o povo de Deus precisa ser bom e fazer o bem. É isso que Paulo escreve nessa carta. E isto também se aplica, segundo Paulo, a exortação, aos líderes da igreja, principalmente aos líderes da igreja. Mas o apóstolo também, meus queridos, ele alerta sobre ter cuidado com os enganadores, os falsos mestres, que transmitiam ensinamentos e diziam que conheciam a Deus, mas negavam a Deus com suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. É assim que Paulo escreve no versículo 16. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo citou aqui na introdução dessa carta, quando ele fala a esperança da vida eterna. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Sabe por quê? Porque mesmo não discorrendo sobre este tema, o apóstolo Paulo acaba apontando para nós aqui algumas características que eu julgo serem importantes para nós. E hoje eu quero pregar sobre isso. Eu quero pregar sobre esperança. Esperança da vida eterna. Eu quero pregar sobre isso.
E o tema da mensagem é esperança do novo céu e nova terra, esperança da vida eterna. E a primeira coisa que Paulo vai apontar para nós aqui é a base da mensagem cristã. Este é o primeiro destaque. A base da mensagem cristã é que a esperança da vida eterna precisa estar presente no nosso coração. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo diz assim, mas eu quero ler para vocês uma parte do versículo 1 e o 2, na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. A base da nossa mensagem é que nós temos a esperança que nós receberemos a vida eterna. Eu creio nisso. E você? Irmãos, de fato, se nós deixarmos de lado a esperança da vida eterna, nós deixamos a base da mensagem cristã. Se você não pregar sobre a vida eterna, você estará deixando a base da mensagem cristã. E é isto que Paulo aqui quer apontar para nós. Nós podemos encontrar esta mesma mensagem em outras passagens do Novo Testamento, quando Jesus ensina a não temer aquele que pode matar só o corpo. Jesus também ensina que nada adianta ao ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma. É isso que a gente encontra na palavra de Deus. Jesus, mais ainda, ele nos garante a vida eterna. Ele nos garante a vida eterna, ele diz que ele é a vida eterna para todo aquele que crê. João 3,36, João 5,24. Queridos, e Paulo também, apóstolo de Cristo, categoricamente afirma serem os mais miseráveis de todos os homens, aqueles que esperam Cristo apenas para essa vida aqui, apenas para os momentos atuais. É por isto que a mensagem da vida eterna é a base da mensagem cristã. Mas Paulo ainda vai falar sobre algo importante para nós. Paulo salienta que se nós tirarmos a esperança da mensagem da vida eterna, das promessas de Jesus, não há muito que se pregar. O evangelho fica sem base. Por isso, creia e pregue esta mensagem bíblica, essa verdade da palavra de Deus, porque o cristianismo sustenta que na consumação de todas as coisas haverá consequências eternas. Segundo lugar, Paulo vai falar sobre a esperança da eternidade, a esperança do porvir, a esperança do novo céu, da nova terra. Ele vai dizer que está firmada em uma promessa feita por Deus. É a base da mensagem cristã, está firmada numa promessa feita por Deus. Esse é o segundo destaque. A mensagem da esperança da vida eterna está firmada na promessa feita por Deus. E esta esperança por parte dos cristãos, ela não está firmada nas pessoas que são falíveis. Ela não está firmada nas coisas. Ela não está firmada nas melhores pessoas, mesmo aquelas que são referenciais para nós, mesmo aquelas que são bem intencionadas ou não. Muito mais do que isso, meus queridos, esta verdade está firmada naquele que pode e cumpre todas as promessas que fez a sua igreja. É Deus quem prometeu. E agora eu quero lhe perguntar, poderia haver algo prometido por Deus que Ele não possa cumprir? Preste atenção, eu vou dar alguns exemplos para você, se você ainda tem dúvidas. Deus prometeu um filho a um casal de idosos. A mulher era estéril e Deus cumpriu. É muito interessante que ela ainda riu, como se estivesse rindo da cara de Deus. Uma promessa absurda
e Deus cumpre. Vocês se lembram de Sara? Deus cumpriu a promessa que fez, de dar àquele casal de idosos um filho. Deus também prometeu restaurar um povo que estava morto, vale de ossos secos. Vocês se lembram de Ezequiel 37? Meus queridos, Deus também prometeu restaurar o seu povo. E Deus cumpriu. Jesus prometeu ressuscitar Lázaro, morto há 4 dias. Jesus cumpriu. Jesus prometeu dar a sua própria vida e torná-la a tomar. Morrer e ressuscitar. E ele cumpriu. Ele fez isso. Mas ainda é bom destacar aqui para você que o texto bíblico de Tito, ele afirma que Deus não mente. Deus não mente. Isto, meus queridos, é o que Deus não pode fazer. E vai continuar sendo assim, sabe por quê? Porque é esta a natureza de Deus. Ele não mente. Ele deu a sua promessa da vida eterna ao seu povo e essa promessa será cumprida. Eu digo aleluia, eu digo amém. Eu creio nessa verdade. Deus também cumpre todas as suas promessas. E o cumprimento das promessas de Deus é garantido por Ele mesmo. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a esperança da eternidade, a esperança do novo céu, da nova terra, a esperança do porvir. E ele vai dizer que ela está sendo anunciada por ordem de Deus. Esse pequeno texto que a gente leu, está vendo o que a gente encontra? Aqui Paulo vai destacar que esta esperança da vida, além desta vida, no tempo da consumação de todas as coisas, está sendo anunciada por ordem de Deus. Paulo, assim como todos os outros discípulos, não tiraram esta mensagem da cabeça deles. Esta mensagem estava presente na cabeça deles, no coração deles e na boca deles. Irmãos, prestem atenção, com destemor, eles pregavam a esperança da vida eterna em obediência à ordem de Deus. No capítulo 2, no versículo 13, aqui de Tiago, ele escreve assim: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo repete, porque esta mensagem estava presente na sua vida. Era uma ordem de Deus, ele precisava cumprir esta ordem de Deus, de pregar essa mensagem. Paulo está dizendo que ele recebeu a ordem do grande Deus. E esse grande Deus que Paulo está falando aqui é Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedro também tinha esta mesma consciência do apóstolo Paulo, de ter recebido a ordem de Deus para pregar esta mensagem, anunciar esta mensagem de que Jesus havia sido constituído juiz de vivos e de mortos. Pedro fala. Isso demonstra que a mensagem cristã diz sim respeito, não apenas a esta vida. A igreja, nós recebemos esta mesma ordem de Deus por meio de Jesus Cristo, quando Ele nos enviou a pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus nos deu esta ordem também. A boa nova, que não é uma outra coisa, senão a pregação da promessa esperançosa da vida, além desta vida, do céu, da vida eterna, a consumação de todas as coisas, quando Jesus reunirá a sua igreja para perto de si. Contudo, meus irmãos, nós sabemos que esta esperança, ela só reside no coração de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados
e creem na obra vicária de Jesus. Essa verdade não está presente em outros corações. Só nos corações daqueles que creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, entregaram de fato suas vidas ao Senhor. Esta verdade só bate forte na alma de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que tem muita gente que não fala, que não obedece à ordem de Jesus de pregar essa mensagem. Eu quero concluir. Quero dizer para vocês que por mais que nós estejamos vivendo em uma sociedade que corre para lá, que corre para cá, uma sociedade imediatista que deseja tudo para o momento, nós não podemos deixar de lado a mensagem da esperança, da vida eterna, de que tudo será feito novo na consumação, porque sem ela o cristianismo não faz sentido. A história caminha para o cumprimento final de todas as promessas divinas. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. E Deus, Ele criará novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, pecado, nem morte. Tudo será renovado e Deus habitará para sempre com a sua igreja, com o seu povo. Jesus disse assim: eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, todos os cristãos, em todos os lugares, no decorrer dos séculos, eles têm dado suas próprias vidas na esperança dessa vida eterna prometida por Jesus. E você? Você está disposto a entregar sua própria vida para pregar essa mensagem? Você também pode ajudar as pessoas que vivem sem qualquer esperança. Quando Jesus retornar para concluir o seu bendito propósito estabelecido antes dos tempos eternos, como nós lemos aqui. E você vai fazer isso falando de tudo que você acabou de ouvir, simplesmente. Paulo ainda escreve, na mesma carta, Tito 2, se alguém puder projetar para nós, vai ser bom. Tito 2, do versículo 11 ao versículo 15, diz assim: porquanto, vamos ler comigo? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém. Esta é a mensagem para nós. As palavras do apóstolo, elas devem gerar esperança em nossos corações. Não desespero ou preocupação. Esperança é isso que Deus quer que nós tenhamos em nossas almas. Porque se nós pertencemos a Cristo, não há o que temer. Só precisamos esperar com fé e demonstrando com as nossas mãos aquilo que Deus já fez em nossas vidas. É isso que a gente precisa. Que Deus te abençoe e te ajude a crer nesta verdade e que você possa estar disposto a compartilhar ela com todas as pessoas que você conhece. Pense nisso, fale sobre isso, viva isso. Amém.